Oi, oi, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Carioca Connection. Hoje a gente continua falando sobre uma série da Netflix, que é sobre o Senna, um dos heróis nacionais do Brasil. E eu convidei o meu querido pai, Marco Antônio, para vir falar sobre isso comigo. Então, se você não tiver escutado o episódio anterior, volta para lá e depois vem para cá. Do contrário, seja muito bem-vindo e vamos ao episódio de hoje, né, Marco Antônio? Yes, vamos. Tudo bem, pai? Tudo bem, filhota? Bom, você não vai perguntar como é que eu tô? Você está bem, minha querida filha? Ah, eu estou bem, muito Ótimo. obrigada. Bom, pai, a gente hoje vai falar sobre as rivalidades do Senna, que não foram poucas, né? O que a série mostrou e que eu também já sabia por conhecer bastante da história por causa de você. Quando o Senna morreu, eu tinha 4, 5 anos, mais ou menos, então eu não lembro efetivamente de ter assistido ele, mas eu lembro de ele ter feito parte da minha vida, né. Aham. E e eu lembro que durante a série mostrou muito sobre a rivalidade dele com o Prost, que era um piloto francês, né. E a minha pergunta para você é: essa rivalidade realmente era tão acentuada do jeito que foi? Era. O Alan Prost era um dos maiores pilotos do mundo. Continua sendo. Ele foi 4 vezes campeão do mundo. Era um piloto excepcional. E por isso era o grande inimigo, rival, vamos dizer assim, do Senna na pista, claro. O Prost dirigia maravilhosamente bem e o Senna melhora um pouco, mas na pista isso essa é uma opinião minha, né, quer dizer, de torcedor, mas na pista aquilo saía faísca. E eles ainda foram pilotar pela mesma equipe, e então foi muito complicado. Eu resumo da seguinte maneira: o Prost disse: "Nunca se poderá falar do Senna sem falar de mim e nunca vai se poder falar de mim sem falar do Senna". Tão entrelaçada foram as histórias deles na pista. Depois, o Prost ficaram amigos. Depois de tudo Quando o ficaram amigos. Prost saiu, né, das É, corridas, quando ele é, se aposentou das corridas e virou comentarista, né, é. esportivo, e aí foi quando eles conseguiram ter algum tipo de amizade. Mas o que eu percebi pela série, pelo menos o que eles tentaram demonstrar, é que também um puxava pelo outro. Então, um queria sempre ficar melhor do que o outro, e eles treinavam, faziam de tudo, sempre com os melhores carros, para um combater o outro, digamos assim. Então, Sim, sim. a rivalidade deles também foi muito importante para o crescimento de um e do outro. Foi, diria crescimento, diria aperfeiçoamento deles, né, eles eram ótimos os 2. O apelido do Prost era o professor, o Sim. cara que mandava nas pistas. E o Senna é aquilo que a gente conhece, um fenômeno, Agora, mas o Senna também não era muito flor que se cheire, né. não, não, claro que não. Ele era um piloto combativo e ele tinha Perigoso. Perigoso também. sim, perigoso. Ele dizia o seguinte: "O primeiro lugar é tudo. O segundo lugar é apenas o primeiro dos últimos, o resto, o que ficou lá para trás". Então, para ele era vitória ou nada. Um dia, brincando com os amigos, teve uma famosa frase da equipe, eu não lembro se foi da Ferrari, que falou para um piloto: "Fulano, deixa o outro passar". Fica mais fácil falar assim, né, "deixa o outro passar porque é bom para a equipe". Isso daí para o Senna, se o cara falasse isso, ele acelerava mais ainda, entendeu? Imagine. Mas assim, ele também tinha outros 2 entre aspas, "rivais", né, que era o Fittipaldi. Não. Não, quem era? Era um dos brasileiros. Ah, o Piquet. É, o Piquet, eles não se gostavam. Não, não mesmo. E não tinha nada a ver com o Prost e Senna, que era uma eles se odiavam na pista. O Piquet não. O Piquet implicava com o Senna, enchia o saco do Senna, o Senna respondia
torto, e daí saía no jornal e virou, assim, uma grande briga. Mas isso no Brasil, na época, você via, tipo assim, pessoas falando: "Ah, eu sou do time Piquet", ou então: "Ah, eu sou do time Claro, Senna". até hoje tem o É? pessoal piqueísta e o pessoal cenista. Até hoje ainda perdura isso. Claro, e Engraçado. e o Piquet também, falar bem do Piquet, o Piquet foi 3 vezes campeão do mundo, um ótimo piloto, foi realmente uma época de ouro do esporte da Fórmula 1 para o Brasil. E você conheceu o Piquet pessoalmente? Não, o Piquet e o Senna eu não conheci, porque eles eram, vamos dizer assim, Estrelas. não é isso, eles eram já de uma outra galáxia, né. Eu conheci o Fittipaldi, o Emerson fazia parte da turma, ele e o Wilsinho foram pilotos de Fórmula 1, e mais um moco, o José Carlos Patti, que era amigo nosso, eu ia para o colégio com o Patti. Então, é estranho, de uma turminha das perdizes, saem simplesmente 3 pilotos de Fórmula 1 e um deles bicampeão do mundo, que tal? E vamos falar aqui também sobre um personagem que foi mostrado muito durante a série, que era o grande vilão, que era o presidente da FIA. Esse realmente é um vilão. Esse realmente é um vilão, é um cara cínico, Qual é o ca nome dele mesmo? nem quero, não lembro, não quero lembrar, é o Balestre, se não me engano. É um sujeito muito, muito sujo, é incrível, o cara, enfim, Enfim, ele também era francês, então ele fazia de tudo para proteger o Alan Prost. claro, não é que ele fazia de tudo, ele ganhou corridas por Prost, enfim, ele era Prost até o fim. O Prost assumiu algo depois? Do tipo: "Ah, o Balestre realmente fez isso por mim", ou não, nunca se Não, falou? eu nunca vi ele. O Prost, depois das entrevistas dele, elas são num tom, assim, mais conciliatório, um tom mais saudoso, sabe, um tom mais ameno. Já ele foi campeão, o Senna também, acabou, então, é mais esse tipo, assim. Mas enfim, o sujeito era a Cruella da Fórmula 1. Bom, mas eu não acho que a FIA teve não tem nenhum presidente bom, digamos assim. O logo depois dele, que foi quando o Senna morreu, né, foi bem na época que o Senna morreu, também era péssimo. O de hoje em dia dizem que é um corrupto total, É, filha, e assim mas vai. hoje tem uma coisa, hoje entrou muito dinheiro na Fórmula 1. Quando eu digo muito dinheiro, é US$ 1 bilhão, né. Então fizeram ali uma espécie de um comitê técnico e as coisas não são tão escandalosas como antigamente, entendeu. Hoje está Sim. mais suave. Sim. E o Senna, isso é uma coisa que eu não sei se pra vocês na época mostravam muito, mas diziam que o Senna era muito religioso, apegado à fé dele. Na série não mostra que ele, eu não sei se em Mônaco ou 1 ou 2 corridas, ele entrava, vamos dizer assim, em transe. Ele se sentia o carro, é uma coisa impressionante, e ele falava que ele viu Deus. Ele realmente falava isso. Ele falava: "Viu Deus", na série eles não colocaram isso, não sei porquê. Ele falava várias vezes que ele viu Deus, e ele entrava num transe religioso, um transe no bom sentido, religioso, ele acreditava profundamente em Deus. Então a fé dele era uma coisa muito, 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 muito muito forte. importante. Interessante isso. É, E quando ele criou a Fundação Senna, que tem o Seninha, aquilo tudo, foi sempre para ajudar as crianças carentes e é. tal, e também era ligado à religião, eu imagino. Também ele é o sentimento cristão, né, que falava mais forte. Interessante. Então, para a gente terminar o episódio de hoje, a minha dica em relação a por que essa parte da série é importante para as pessoas que estão aprendendo português ou descobrindo mais sobre a cultura brasileira é que tem realmente muito dessas expressões espirituais e filosóficas que o Senna fala. Ele fala bastante sobre isso, ele conversa muito sobre isso, ele mostra muito das conversas com a família, né, em relação à fé, foi Deus que me colocou e tal, não sei o quê. Foi então,
tem esse vocabulário e expressões espirituais muito boas. E também, tem a parte da série que mostra entrevistas com não entrevistas, né, mas que fala com a irmã do Senna, com Galvão Bueno, que foi o comentarista da Fórmula 1 por anos e anos, que era um grande amigo do Senna, né, eles viraram melhores amigos. Mostra muito essa parte de amizade, de família, então você consegue ter tanto estilo formal quanto estilo informal, de quando, por exemplo, o Galvão tá apresentando, né, "Lá vem o Senna e ele vai ganhar, não sei o quê", depois mostra ele falando com um colega de profissão dele, "Pô, aquele Prost e tal, não sei o quê", então é muito legal ver essas diferenças. Então é isso, o episódio de hoje é sobre essa rivalidade do Senna com os outros e também da parte da fé dele com Deus e como é que foi mostrado isso durante a série. Exatamente. Tá bom. Obrigada, pai. De nada, filha. Então até o próximo episódio. Bye. Tchau. Tchau.